E aí galera, tranquilo? Beleza? Olha só, vamos dar continuidade às nossas aulas e hoje vamos reforçar o assunto proposto da aula anterior, que são as relações trigonométricas. Vamos só recordar aqui. Bom, nós sabemos as funções diretas, que são seno de x, cosseno de x e tangente de x. Essas são as chamadas funções diretas. Só que agora vai entrar outras funções, que são as inversas, que são essas aqui. A cotangente de x, a secante de x e a cossecante de x. Então essas são as funções inversas. Bom, como já foi estudado, você tem que saber que a tangente de x ela é a razão do seno de x pelo cosseno de x. Então essa é a nossa primeira relação. A segunda relação é da cotangente. A cotangente de x ela é o inverso da tangente de x. Se a tangente é seno sobre cosseno, o inverso da tangente, então, vai ser o contrário. Vai ser cosseno sobre seno. Então, podemos dizer que a cotangente é a mesma coisa que a razão do cosseno de x sobre o seno de x. Tá? Então, nós temos essa relação em que a cotangente é o inverso da tangente, que é a mesma coisa que cosseno sobre seno. Aí nós temos a secante de x. Algebricamente falando, a secante ela é o inverso do cosseno de x. Não vai confundir. Secante parece com seno, mas não tem nada a ver com seno. A secante ela é o inverso do cosseno de x. E por fim, nós temos a última relação, que é a cossecante. A cossecante de um arco x ela é o inverso do seno deste arco x. Olha, a palavra cossecante lembra cosseno, mas não tem nada a ver com cosseno. A cossecante está diretamente ligada com o seno. Então, a cossecante ela é o inverso do seno de x. Tá? Então, não vai esquecer, por favor, essas relações aqui. São as iniciais. Bom, depois dela, nós temos a relação fundamental da trigonometria, né, pessoal? A relação fundamental, vamos escrever bem aqui, ó. Relação fundamental da trigonometria. Então, para explicar esta relação fundamental da trigonometria, nós vamos usar o nosso ciclo trigonométrico. Então, para tal, vamos fazê-lo aqui. Eu vou pegar e fazer, através do meu compasso aqui, improvisado, que é um fone de ouvido, vamos fazer o nosso ciclo trigonométrico. Perfeito? Pronto, está aí a nossa circunferência. Não se esqueça, falou em ciclo trigonométrico, o raio vale quanto? 1 unidade de comprimento, vale 1. Então, vamos traçar o eixo vertical, que é o eixo do seno, e o eixo horizontal, que é o eixo do cosseno. Perfeito. Bom, sobre esta circunferência, eu vou traçar um arco, localizado nesse ponto. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto P. Então, a medida deste arco daqui para cá, vamos supor que seja x. Tá? Então, quando eu prendo com um raio, a medida deste arco aqui vale x. Então, muito bem. Agora, pegando esse ponto P, que está bem aqui, e puxando uma projeção ortogonal em relação ao eixo do cosseno, tá? Então, essa medida daqui para cá
vai corresponder o cosseno justamente deste ângulo x. Desse mesmo ponto P, se eu puxar uma projeção ortogonal em direção ao eixo do seno, então bem aqui o seno, será o seno deste arco x. Então daqui para cá, ó, você terá o seno de x. Como é a projeção ortogonal, então forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Agora, veja só, não apareceu um triângulo retângulo bem aqui, pessoal? Se a medida deste segmento é seno de x, quando eu projeto para cá, ó, também é seno de x. Então a medida, deixa eu só reforçar aqui, a medida deste segmento também será seno de x. E como se trata de um ciclo trigonométrico, o raio vale uma unidade de comprimento. Então a distância do centro até o ponto P vale 1. Bom, por se tratar de um triângulo retângulo, eu posso pensar no teorema de Pitágoras, correto? Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, vai ficar o quadrado da hipotenusa. Quem é a hipotenusa lá? É 1, né? 1 ao quadrado. É igual à soma dos quadrados dos catetos. Por qual eu começo? Qualquer um. Vamos começar pelo seno de x. Então, vai ficar seno ao quadrado de x. Ó. O quadrado fica em cima do seno e não em cima do x. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar a diferença. Mais o quadrado do outro cateto, que é o cosseno de x, então vai ficar cosseno ao quadrado de x. Então, por que o quadrado tem que ficar em cima do cosseno e por que em cima do seno e não em cima do x? Porque, veja só, se eu colocar seno ao quadrado em cima do seno de x, isso é a mesma coisa que seno de x vezes seno de x. Agora, se eu colocar esse quadrado em cima do x, isso é a mesma coisa que seno de x vezes x. Tá? Que é o x elevado ao quadrado. Aqui é o seno, esse quadrado está elevado todo o seno de x. Então fica seno de x vezes seno de x. E aqui não. O quadrado só está elevado a expoente do x, então fica seno de x vezes x. Então, ajeitando isso aqui, então temos que 1 ao quadrado é 1. Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1 elevado ao quadrado é 1. Pronto. Essa é a nossa relação fundamental da trigonometria. Ela é importantíssima, pessoal, porque ela serve para você calcular o seno quando ele te der o cosseno e vice-versa. Ela serve para você encontrar o cosseno quando ela te der também o seno. Tranquilo? Bom, aí nós temos outras relações, as relações derivadas da relação fundamental. Então eu vou mostrar agora para vocês. Tá? Mas de antemão, já tomaram nota aí das relações. Então deixa eu apagar aqui. Então, olha só, relações derivadas da fundamental. Então, nós temos aqui a primeira relação que diz o seguinte, ó, que a tangente ao quadrado de x mais 1, isso é igual a secante ao quadrado de x. Então, essa é a nossa primeira relação derivada. Mas de onde ela vem? Então, vamos lá, mostrando aqui, ó, justificativa. Então, nós vamos pegar a relação fundamental que nós aprendemos anteriormente, ó, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aí vamos dividir todo mundo aqui por cosseno ao quadrado de x. Então veja o que vai aparecer. Então vai ficar assim, ó, seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x
dividido por cosseno ao quadrado de x, já que eu estou dividindo todos os termos por cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1 sobre, também, cosseno ao quadrado de x. Agora, você sabe que a razão entre seno e cosseno é o quê? Tangente. Como ambos estão elevados ao quadrado, então vai ficar a tangente ao quadrado de x. Mais cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x é igual a 1, já que qualquer número dividido por ele mesmo é 1. E nós temos aqui o inverso do cosseno de x, ou melhor, o inverso do cosseno ao quadrado de x. Nós sabemos que o inverso do cosseno é a secante, mas como o cosseno está elevado ao quadrado, então a secante também fica elevada ao quadrado. Pronto, está aqui a nossa formulazinha lá de cima. Tá? Muito fácil você entender como queríamos demonstrar. Tranquilo? Bom, então essa é a nossa primeira relação fundamental, derivada da fundamental. Vamos para a segunda. A segunda relação derivada da fundamental é essa aqui. Nós dizemos que 1 mais cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x. Mas de onde vem essa relação, professor? Muito fácil, tranquilo, parecida com essa aqui. Só que em vez de dividir todo mundo por cosseno ao quadrado, vamos dividir todo mundo por seno ao quadrado de x. Então veja só, justificativa. Então nós temos a nossa relação fundamental, seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E vamos dividir agora todos os termos da relação fundamental por seno ao quadrado de x. Então, fazendo isso, vai ficar seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x, que é igual a 1 sobre seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x é 1. Cosseno sobre seno. Lembra que cosseno sobre seno é o inverso da tangente. A tangente era seno sobre cosseno. E o cosseno sobre seno é a cotangente, que é o inverso da tangente. Agora, como ambos estão elevados ao quadrado, então a cotangente também fica elevada ao quadrado de x. E aqui nós temos o inverso do seno ao quadrado de x. Só que o inverso do seno é a cossecante. Mas como o seno está elevado ao quadrado, então a cossecante também fica elevada ao quadrado. Beleza? Então está aqui a minha segunda relação derivada da fundamental. Só são essas duas, tá, pessoal? Bem tranquilo, como queríamos demonstrar. Bom, agora vamos aplicar todas essas relações que nós estudamos hoje nas atividades propostas para vocês. Tá? Então eu vou resolver aqueles exercícios que eu deixei para vocês fazerem, tá ok? Então vamos lá. Então, galera, olha só. A primeira questão diz o seguinte: sabendo que o seno de x é igual a 4/5 e que o x é maior que π sobre 2 e menor que π, calcule as demais funções circulares de x. Então, o que é isso? Na questão, ele já deu para a gente quanto é que vale o seno de x. Então, quando ele pede o valor para calcular as demais funções circulares, então, se ele já deu o seno, ele quer que você encontre a partir dele o cosseno, a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante. Beleza? Então, olha só. E o que é isso aqui, professor? X é maior que π sobre 2 e menor que π. Isto aqui é o quadrante em que pertence a esse arco X. Então, fazendo o ciclo trigonométrico, ele fala que o X é maior que π sobre 2 e menor que π. Que quadrante é esse? Bom, fazendo aqui, rapidamente, imagine aqui nosso ciclo trigonométrico. Eixo do seno, eixo do cosseno. Aqui nós temos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π.
Então, x é maior que π sobre 2 está bem aqui, e menor que π está bem aqui. Então, esse quadrante é o segundo. Tá? Então, na verdade, ele está dando aqui o segundo quadrante. E sabemos que no segundo quadrante só é positivo quem? O seno e o inverso do seno. Quem é o inverso do seno? A cossecante, exatamente. Então, no segundo quadrante só é positivo o seno e o seu inverso, que é a cossecante. As demais funções serão negativas aqui nesse segundo quadrante. Beleza? Bom, eu posso fazer um resuminho sobre esse estudo do sinal. Como é que seria, professor? Está aqui, ó. Ciclo USTC. Esse U significa conjunto diverso. Todas as funções são positivas aqui no primeiro quadrante. Isso nós já estudamos, inclusive, antes de nós paralisarmos as aulas. Tá? Então, no primeiro quadrante, todas as funções são positivas. Já no segundo quadrante, tem esse S de seno. Então, somente o seno e o inverso do seno, que é a cossecante, que são positivas. As demais funções serão negativas. Aqui no terceiro quadrante, só é positiva a tangente e o inverso da tangente, que é a cotangente. Tá? As demais serão negativas. E no quarto quadrante, somente será positiva a função cosseno e o inverso do cosseno, que é a secante. As demais serão negativas, beleza? Então, use sempre tua cabeça. Tranquilo? Isso aqui, ela quebra um galho bacana na hora de você resolver as questões. Muito bem, mas eu vou apagar isso aqui. Deixa eu pegar aqui o apagador. Então, já expliquei para que serve, o que isso significa, né? É o quadrante que ele está informando. Então, nós temos aqui o segundo quadrante. Então, esse arco X pertence ao segundo quadrante. Então, vamos lá. Se eu tenho seno, como é que eu faço para encontrar o cosseno? Relação fundamental. Então, temos aqui, ó, cálculo do cosseno de x. Vou fazer uma coisa bem organizada. Então, pela relação fundamental, temos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, o seno de x é 4/5. Então, vamos colocar aqui, ó, 4/5. Mas como o seno está elevado ao quadrado, então 4/5 também fica elevado ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1. 4/5 ao quadrado vai dar 16 sobre 25. Mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Então, podemos dizer que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1, tá? Aí, esse 16 sobre 25, que é positivo, passa para o outro lado e fica negativo. Logo, vou passar para cá para cima. O cosseno ao quadrado de x é igual. Chegou aqui, pessoal, você vai aplicar o famoso número misto. Você tem 1 menos 16 sobre 25 avos. Então, o que você faz? Você conserva o denominador da fração, que é 25. Aí você pega esse 25, multiplica com esse número aqui, que é 1. E como aqui é menos, você vai depois subtrair. Aí, se fosse mais, você ia somar. Então, fica 25 vezes 1 é 25. Menos 16, quanto é 25? Menos 16, 9. Beleza? E agora você vai pegar esse quadrado e passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. Só que não esqueça que vai mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 25. Então, cosseno de x é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 25 é 5. Então, cosseno de x é mais ou menos 3/5. Só que não pode ficar mais ou menos. Ou é mais ou é menos. Então, como é que você faz? Você vai consultar o quadrante desse arco X. E aí diz que esse arco X pertence ao segundo quadrante. E no segundo quadrante, o sinal da função cosseno é negativo. Então, vai ficar cosseno de x menos 3/5. Pronto. Encontramos o cosseno de x menos 3/5.
Bom, como ele quer saber os valores das demais funções, agora vamos atrás da tangente, né? Então, bora aqui, ó. Cálculo da tangente de x. Bom, algebricamente, a tangente é a razão do seno sobre o cosseno de x. E o seno de x nós já encontramos, ou melhor, ele já deu na questão, que é 4/5. E o cosseno de x, acabamos de encontrar, menos 3/5. Aqui você tem uma divisão de frações. Como é que se resolve? Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Mas se você perceber que os denominadores são iguais, ó, você pode logo cortar. Aqui não parece, mas o sinal é mais. E na divisão, mais com menos é menos. Aí o que sobrou lá em cima? 4 e aqui embaixo 3. Pronto, está aqui. Então a tangente de x é menos 4/3. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Agora vamos atrás da cotangente de x. Bom, a cotangente ela é o inverso da tangente. Então vai ser o inverso. Quem é a tangente? Nós encontramos aqui. É menos 4/3. Ó. E o que é o inverso de menos 4/3? Olha, quando você fala o inverso de menos 4/3, você vai ter que inverter o 4/3. Mas não é para trocar o sinal. Se é negativo, permanece negativo. Então vai ficar menos, só que em vez de ficar 4/3, vai ficar 3/4. Beleza? Então você inverte aqui. Ó. 3 sobe e o 4 desce. Mas o sinal permanece, conserva, tá? Então está aqui a resposta, a cotangente de x, menos 4/3. Agora vamos atrás da secante de x. Cálculo da secante de x. Algebricamente, a secante ela é o inverso do cosseno de x. Então fica o inverso. Quem é o cosseno? Bom, o cosseno, nós encontramos aqui, é menos 3/5. Então vai ficar menos 3/5. Então, como eu falei para vocês, o inverso de menos 3/5, você só inverte a fração, não troca o sinal. Vai ser menos 5/3. Tá ok? Bem tranquilo, né? Então, o inverso de menos 3/5 é menos 5/3. Essa é a secante de x. E agora nós temos a cossecante. Falta um espaço aqui para eu poder calcular. Mas vamos colocar direto aqui, tá, pessoal? O que seria a cossecante? Algebricamente, é o inverso do seno de x. Então fica o inverso. E quem é o seno de x? Aqui ele deu 4/5. Então vamos colocar aqui, ó, 4/5. E quem é o inverso de 4/5? Exatamente, 5/4. Pronto, acabou. Está aqui os valores das demais funções. Então, a partir do seno, encontramos o cosseno pela relação fundamental e a tangente, tranquilamente, né, pelas suas relações. A cotangente também, secante e a cossecante. Tranquilo? Espero que você tenha entendido essa primeira questão aí. Bom, galera, olha só. Agora vamos resolver a segunda questão. Acompanhe comigo aqui. Sendo a tangente de θ igual a 1/3, simplifique e calcule o valor da expressão y igual a cossecante de θ menos seno θ sobre secante de θ menos cosseno θ. Bom, primeiramente, ele pede para a gente simplificar e depois calcular, né? Simplifique e calcule. Então, uma maneira de você resolver é substituir as funções pela sua forma algébrica, a forma mais simples algébrica. Então veja só, resolvendo vai ficar assim, ó. Y é igual. Cossecante, já sabemos que a cossecante ela é o inverso do seno, só que no caso de θ, né? Vai ficar cossecante de θ
é o inverso do seno de θ menos, aqui em cima nós temos o seno de θ. Aqui embaixo, algebricamente, a secante de θ, ela é o inverso do cosseno de θ menos o cosseno de θ. Continuando para cá para o lado. Tá? Então nós temos 1 sobre seno menos seno. Então aqui nós vamos aplicar um número misto. Tá? Você conserva o denominador. Quem é o denominador? Seno θ. Aí você multiplica aqui, ó. E como é menos, depois você vai subtrair. Então vai ficar seno de θ vezes seno de θ é seno ao quadrado de θ. Aí 1 menos o seno ao quadrado de θ. Então aqui em cima vai ficar 1 menos seno ao quadrado de θ. A mesma coisa vamos fazer aqui embaixo. Preste atenção se você não entendeu. 1 sobre cosseno θ menos cosseno θ. Então você vai aplicar o número misto. Você conserva o denominador. Quem é o denominador? Cosseno θ. Aí você multiplica. Porque depois que você multiplicar, você vai subtrair, ó, com esse 1. Então vai ficar assim, ó. Cosseno θ vezes cosseno θ, não dá cosseno ao quadrado de θ. Aí nós temos, sempre vem da esquerda para a direita, 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Então está aqui, ó, 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Tá? θ. Beleza. Chegou aqui, nós temos que prestar bastante atenção. Lembra da nossa relação fundamental da trigonometria? Seno ao quadrado de x, só que não vamos colocar x, vamos colocar θ. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Não é isso? Nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos isolar no primeiro membro o seno ao quadrado. Pegando esse cosseno ao quadrado, passando para o outro lado. Então vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de θ é igual a 1, que já está do outro lado. E esse mais cosseno ao quadrado passa para o outro lado e fica menos cosseno ao quadrado de θ. Tá? A mesma coisa nós podemos fazer isolando o cosseno ao quadrado de θ no primeiro membro. Para isso eu vou pegar esse seno ao quadrado e passar para o outro lado. Mas para que isso, professor? Você já vai ver. A gente já folga. Então vai ficar cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, que já está do outro lado. E esse seno ao quadrado de θ, que é positivo, passa para o outro lado e fica menos seno ao quadrado de θ. Veja que aqui apareceu 1 menos seno ao quadrado. E aqui temos, ó, 1 menos seno ao quadrado de θ. Então o que é 1 menos seno ao quadrado de θ? Cosseno ao quadrado de θ. Ah, então podemos substituir esse 1 menos seno ao quadrado por cosseno ao quadrado de θ. Exatamente. A mesma coisa aqui, ó. Não apareceu 1 menos cosseno ao quadrado de θ? Olha só. 1 menos cosseno ao quadrado de θ é a mesma coisa que seno ao quadrado de θ. Então, no lugar de 1 menos cosseno ao quadrado de θ, vamos substituir por quem, pessoal? Por seno ao quadrado de θ. Então, fazendo essa substituição, vai ficar assim, ó. Aqui em cima, cosseno ao quadrado de θ sobre seno de θ. Aqui embaixo, no lugar de 1 menos cosseno ao quadrado, vamos colocar seno ao quadrado de θ sobre cosseno de θ. Beleza? Mas, professor, como é que eu ia ter essa sacada? É complicado, né? De primeira é difícil você perceber, mas de acordo com a gente vai resolvendo os exercícios, você vai pegando a prática e na hora você vai visualizar e já vai saber qual a ferramenta certa você vai utilizar no momento certo, tá ok? Bom, chegou aqui, ó, é uma divisão de frações. Então o que que você faz? Você conserva o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Então vamos para cá.
Conservando lá, então vai ficar cosseno ao quadrado de θ sobre seno θ, que multiplica pelo inverso do denominador. Então, o seno ao quadrado passa para baixo e o cosseno sobe. Então, vai ficar cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ. Aqui você está diante de uma multiplicação de duas frações. Aí o que você faz? Você multiplica numerador com numerador e multiplica denominador com denominador. Simples. Então, cosseno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ, então você vai ter cosseno ao cubo de θ. Porque é produto de potência e mesma base. Conserva a base, que é o cosseno, e soma. 2 com mais 1, que não aparece aqui, dá 3. A mesma coisa aqui, ó. Seno de θ vezes seno ao quadrado de θ. Vai dar seno ao cubo de θ. É como se fosse, por exemplo, multiplicando x vezes x ao quadrado. Dá quanto? X ao cubo. É a mesma coisa, só que em vez do x é seno de θ. Tá? Olha só o que apareceu aqui. Cosseno de θ ao cubo sobre seno de θ ao cubo. Sabemos que a razão de cosseno sobre seno é a cotangente. Só que, como ambos estão elevados ao cubo, então podemos dizer que nós estamos diante da cotangente ao cubo de θ. Já que cosseno sobre seno é a cotangente, como ambos estão elevados ao cubo, então logo a cotangente também fica elevada ao cubo. Só que na questão, ele deu para mim quem? A tangente de θ. Só que a tangente é o inverso da cotangente, não é isso? Ou vice-versa. Então, se a tangente é 1/3, então fica fácil você entender que a cotangente de θ vai ser o inverso de 1/3. O inverso de 1/3 é quanto? 3. Né? Inverter 1/3, 3. Então, de cara, substituindo aqui, no lugar da cotangente, você coloca 3. Mas como está elevado ao cubo, então fica 3 ao cubo, cuja resposta dá quanto? 27. Beleza? Tranquilo? Qualquer coisa, refaça tudinho até você pegar.